Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje, depois de algum tempo, mais umas vezes, né? Estamos aqui. Eu até parei um pouco de gravar os vídeos, porque alguém tentou me desanimar, né? Mas eu orei muito e pedi muito a Deus, que foi o Senhor que colocou em meu coração esse desejo de evangelizar através dos vídeos, né? E hoje o Senhor nos fala aqui, lá em Mateus 6,13. Desculpa. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse, né, lá em Mateus 6,13, onde o Senhor nos fala Cristo Jesus no coração. E não induz a tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação é um estímulo para pecar e não vem de Deus, mas de Satanás, do mal que há em nosso próprio coração. Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Tiago 1,13. Satanás tenta nos levar à tentação para que o mal em nosso caráter se revale para as pessoas e os anjos, reivindicando-nos como seu. Na profecia de Zacarias, Satanás é visto à direita do anjo do Senhor, acusando Josué, o sumo sacerdote, que está vestido com roupas sujas e resistindo à obra que o anjo deseja fazer por ele. Isso representa a atitude de Satanás em relação a todas as almas que Cristo busca atrair para si. O inimigo nos induz ao pecado e depois nos acusa diante do universo celeste, como indigno do amor de Deus. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3:2. E disse a Josué: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Deus, em seu grande amor, procura desenvolver em nós as preciosas graças do seu Espírito. Ele permite que enfrentemos obstáculos, perseguições e dificuldades, não como uma maldição, mas como maior bênção de nossas vidas. Toda tentação resistida, toda provação corajosamente suportada, traz-nos uma nova experiência, avançando-nos na obra de edificação do caráter. A alma que com poder divino resiste à tentação, revela ao mundo, ao universo celeste, a eficácia da graça de Cristo. Embora não devamos nos abater com a aprovação, por mais severa que seja, devemos orar para que Deus não permita que sejamos induzidos a uma situação em que os desejos de nosso próprio coração mal nos arrastem. Ao fazer a oração que Jesus nos ensinou, submetemos a nós a guia de Deus, pedindo-lhe que nos guie por caminho seguro. Não podemos fazer essa oração com sinceridade e ainda decidir trilhar qualquer caminho de nossas próprias escolhas. Esperamos suas mãos para nos conduzir e escutaremos sua voz dizendo: Este é o caminho, ande nele. É perigoso considerar as vantagens de ceder às sugestões de Satanás. O pecado resulta em desonra e ruína para todos os que com ele concordam. A sua natureza, porém, é cega e iludir e nos atrair com lisonjeiras perspectivas, caso nos aventuremos no terreno do inimigo. Não temos nenhuma garantia de proteção contra seu poder. Devemos, no que depender de nós, fechar cada entrada pela qual ele possa encontrar acesso à nossa alma. Jesus, como Deus é bom, irmãos.
Deus é maravilhoso, minha gente. Olha, que Deus nos alerta sobre tudo. Deus não deixa ninguém inocente. Ninguém. Ninguém fica inocente com a palavra de Deus. Deus nos alerta, Deus nos ensina. Olha o perigo, meus filhos. Não vá por ali. Não ouve vozes estranhas. Não ouve a voz de Satanás. Ele guia nossa mente, o nosso coração. Deus está sempre falando. Só que nós somos tão insensíveis, meus amados, que muitos, a maioria, quase todos, não consegue ouvir a voz de Deus por insensibilidade ou por carnalidade ou por querer o pecado, porque o pecado é bom, é maravilhoso. Tudo que não pode é gostoso, né? Então, o ser humano, a tendência é querer o que é bom e não o que é certo. E isso pode levar nossa alma para outro lado, né? Então temos que ter muito cuidado, vigiar. Essa palavra é muito profunda. Eu achei essa palavra maravilhosa, uma correção para nós, né? Então, assim, agora mesmo eu estava aqui conversando com meu papai, falando: Senhor, por que o ser humano é tão ruim, tão egoísta, tão ganancioso, tão mau, né? Tão invejoso? A inveja é um sentimento que tá assim alastrado, né? E que envolve muitos cristãos também. Nossa, gente, a gente tem que orar por nós, que às vezes até a gente tem e a gente não sabe. A gente não vê, porque é uma trave nos nossos olhos. Por isso o Senhor diz: tira primeiro o argueiro dos teus olhos, para depois você tirar o cisco do teu irmão. Então, meus irmãos, quando nós formos orar, nós temos que orar primeiro por nós, para que Deus tire de nós todo o espírito contrário, todo o mal, todo o sentimento de orgulho, de inveja, todo o sentimento ruim que vem para nós. Nós temos que orar, meus irmãos, porque não é de Deus. E quem deixa esse sentimento persistir no seu coração não vai entrar no céu. Não entra nenhuma bagagem no céu, meus amados. Então nós temos que nos libertar, nos limpar do ódio, do rancor, do ressentimento, de tudo que tem causado. Nós não podemos deixar o sentimento do outro, a maldade do outro nos arrastar para o caminho mau. Não podemos deixar o sentimento, as ações do nosso irmão a contaminar o nosso coração com ódio, com mágoa, com ressentimento. Nós temos apenas que orar por eles, porque nós também não podemos julgar eles. Porque, irmãos, eu aprendi uma coisa que eu fiquei assim, olha, muito pensativa. Se eu julgar o meu irmão, um exemplo, porque ele roubou, eu vou pagar pelo roubo dele, o pecado dele, o meu pecado que eu julguei. Então, o meu pecado é maior do que o dele, porque o dele é só um que ele roubou, e o meu são dois, porque eu julguei, eu falei dele, eu julguei ele. O meu são dois, então o meu pecado é maior do que o dele. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. E só a vigilância de Deus, do Espírito Santo, para nos alertar, para nos ajudar, para nos dar força para vencer essa carnalidade, esses sentimentos ruins que está em todo ser humano. Se você não orar para Deus te libertar, esses sentimentos vai florescer dentro de você. Então, antes de você orar pelos outros, você tem que orar por você, para Deus te libertar dos defeitos de caráter, te transformar e te encher do Espírito Santo. E que Deus venha nos encher do Espírito Santo e fazer morada permanente. Não é que Deus venha nos usar, não. Deus tem que fazer morada permanente dentro de nós. Deus tem que estar dentro de nós 24 horas, o tempo todo. Porque senão nós vamos ficar pecando. Porque se Deus só usar nós, aí nós vamos estar em pecado, porque nós estamos sendo usados. Então Deus tem que fazer morada permanente em nosso coração. Nós temos que ser vasos de honra do Senhor e não de desonra. Não envergonhar o nome do Senhor. É só até aqui que Deus dá, que Deus nos ajude nessas dificuldades dos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias dessa terra, a contagem já está regressiva. Todas as profecias estão se cumprindo, uma por uma, meus amados. Se você ainda não prestou atenção, comece a prestar atenção.
então e começa a vigiar e buscar a salvação da sua alma. Deus seja louvado, é só até aqui que Deus dá, vamos orar. Querido Deus, Pai amado e santo, obrigado, Paizinho, por essa palavra maravilhosa, porque a tua palavra diz que o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. Que o Senhor possa nos corrigir, nos capacitar, nos ajudar, tirando de nós os defeitos de caráter, tirando de nós o orgulho, Senhor, a arrogância, a impetulância, o espírito de julgamento, porque o Senhor não deixou nenhum juiz na terra, o Senhor é o nosso juiz. Que nós paramos de julgar os outros, de falar mal dos outros, Senhor, de acusar os outros, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a ser servos fiel do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar contigo, para que o Senhor possa estar conosco. Nos abençoa na manhã desse dia, seja com cada um que ouvir essa oração, que ouvir essa meditação, Senhor. Abençoa que ela possa alcançar corações, Senhor, corações magoados, corações feridos, coração, Senhor, que está cheio de ódio, de rancor, da inveja, e que o Senhor possa libertar, Senhor, cada um nesta manhã. Que o Senhor nos ajude a vencer a nossa carne, o nosso eu, em nome de Jesus Cristo. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Glória a Deus.